Você acha que a pior forma de morrer é uma doença ou um acidente de carro? Mas os humanos que vieram antes de você morreram de formas que simplesmente não existem mais. E uma delas envolveu dois predadores completamente diferentes atacando a mesma pessoa ao mesmo tempo. Há cerca de 3 milhões de anos, o gênero humano começou sua jornada nesse planeta. Não só nós, os Homo sapiens, mas pelo menos 14 espécies diferentes de humanos que surgiram, viveram e desapareceram. E durante todos esses milhões de anos, a dor, o sofrimento e a morte foram companheiros constantes. Só que as mortes que vou te mostrar hoje não são apenas trágicas. Algumas delas são tão únicas que literalmente não poderiam acontecer de novo. Então, vamos contar as 10 piores mortes já descobertas em humanos pré-históricos. Número 10. A vítima de assassinato mais antiga da história. Vamos começar com algo que muda tudo o que você pensava saber sobre violência humana. Esse crânio foi encontrado em uma caverna na Espanha. E à primeira vista pode até parecer o crânio de qualquer pessoa. Mas ele não pertence a um Homo sapiens. Ele pertence a um Homo heidelbergensis, uma espécie de humanos arcaicos que viveu há mais de 400 mil anos. E esse indivíduo tinha 2 grandes buracos na cabeça. Os pesquisadores que encontraram ele souberam imediatamente que esses buracos foram o que o matou. O dano era catastrófico, do tipo que destrói o crânio e o cérebro quase instantaneamente. A questão era, o que causou isso? A primeira ideia foi uma queda. As cavernas são inclinadas e cheias de pedras afiadas. Faz sentido, né? Mas não. Se fosse uma queda, os buracos seriam diferentes um do outro. E esses 2 eram quase idênticos. Além disso, nenhum animal que existia na Espanha naquela época deixaria marcas assim. Então os cientistas começaram a comparar esses danos com ferimentos causados por ferramentas de pedra. Machados de pedra, especificamente. E aí encaixou perfeitamente. Esse indivíduo foi assassinado, deliberadamente, há 430 mil anos. Isso faz dele a vítima de homicídio mais antiga já registrada na história humana. Uma prova de que a violência existia muito antes de nós. E ele não estava sozinho. Milhares de outros ossos foram encontrados na mesma caverna, muitos com sinais semelhantes. Acredita-se que esse local tenha sido um dos exemplos mais antigos de um lugar destinado ao sepultamento dos mortos. Número 9. Atacado por 2 predadores ao mesmo tempo. Agora vamos falar sobre OH7. E já aviso, a história dele é completamente injusta. OH7 era um Homo habilis, uma das espécies humanas mais antigas que já existiram. Viveu no leste da África e era pequeno, uns 1,2 metros de altura. No mundo de hoje, ele seria considerado bem baixo. Naquela época, isso o tornava extremamente vulnerável. Mas o tamanho não foi o pior problema de OH7. O pior foi o dia em que ele foi buscar água. Numa região pantanosa, cheia de predadores, ele se aproximou de um rio e um crocodilo gigante o emboscou. Não o crocodilo que você vê hoje num documentário. Estamos falando do Crocodilus torbjarnarssoni, uma espécie extinta que chegava a 7,6 metros de comprimento e mais de 2 toneladas. Para uma pessoa de 1,2 metro de altura, isso não era uma batalha, era uma execução. Os ossos mostram marcas enormes de perfuração na perna esquerda. Partes inteiras da perna estavam faltando, arrancadas durante o ataque. O H7 tentou se virar para fugir, e aí cometeu o erro fatal. Ao girar o corpo para se afastar do crocodilo, ele deixou as costas completamente expostas. E tinha um felino por perto, parecido com um leopardo, que aproveitou exatamente essa abertura. As marcas na parte de trás do crânio são compatíveis com o ataque de um animal do gênero Panthera. Sulcos longos no osso parietal, do tipo que um leopardo ou uma espécie próxima deixaria. 2 predadores, ao mesmo tempo. E nenhuma das marcas mostrava sinais de cicatrização. O H7 morreu naquele momento.
Isso não poderia acontecer hoje porque o crocodilo gigante não existe mais. E ainda assim, até hoje, crocodilos e felinos são vistos brigando por presas na natureza. A diferença é que os de hoje são menores. Nossa sorte. Número 8. Vitamina A. Não sempre a morte mais lenta é a mais óbvia. E esse próximo caso é um exemplo perfeito disso. KNM ER1808 era uma Homo erectus que viveu no Quênia há cerca de 1,7 milhão de anos. Quando os cientistas encontraram seus ossos em 1974, perceberam imediatamente que havia algo errado. O esqueleto mostrava crescimento ósseo anormal, excesso de remodelação nos ossos e evidências de sangramento massivo e prolongado, mas sem nenhuma ferida visível. A explicação foi clara para os pesquisadores: hipervitaminose A, intoxicação por vitamina A. Isso a torna o exemplo mais antigo conhecido de hipervitaminose A em qualquer humano. Ela sofreu com isso de forma crônica e provavelmente sentiu cada segundo disso, com fraqueza, dores de cabeça, queda de cabelo e dentes, descamação da pele e fortes dores nas articulações por um longo período antes de morrer. Mas de onde vinha tanta vitamina A? O fígado de animais carnívoros. Esse órgão é uma fonte concentradíssima de vitamina A. O fígado de um urso polar, por exemplo, contém o equivalente a mais de 150 anos da dose recomendada para um ser humano. Provavelmente ela comia fígado de grandes carnívoros com frequência, sem ter a menor ideia do que isso estava fazendo com seu corpo. Número 7. O menino de Taung e a ave gigante. A maioria das pessoas, quando pensa em perigo, olha para os lados, ou para baixo, quando está na água. Mas quase ninguém olha para cima. E lá atrás, isso era um erro fatal. O menino de Taung foi um australopiteco. Então, tecnicamente, não era do gênero Homo, mas sua morte é tão singular que merece estar aqui. Ele tinha ferimentos terríveis no rosto e na cabeça, perfurações nas cavidades oculares, arranhões profundos no topo do crânio. Esses danos são quase idênticos aos encontrados em macacos modernos que foram mortos por águias. A conclusão foi que uma ave grande cravou o bico e as garras nos olhos e na cabeça da criança, provavelmente a matando na hora, antes de carregá-la para ser devorada. Mas a história não termina aí. O que foi encontrado era apenas um crânio, nenhum outro osso, e ele estava numa região remota do deserto do Kalahari, dentro de uma caverna onde não havia mais nada, nenhum osso humano, nenhum osso de animal. A hipótese é que a ave levou o corpo, comeu e o crânio rolou para dentro de uma caverna próxima, onde ficou por milhões de anos, até ser redescoberto. Você nunca mais vai olhar para uma ave grande da mesma forma. Número 6. O fim de uma espécie inteira. Agora vamos falar de algo ainda mais trágico: a possível extinção em tempo real de toda uma espécie. O Homo erectus foi uma das espécies humanas mais bem-sucedidas de todos os tempos. Foram os primeiros a sair da África, os primeiros a colonizar a Europa e a Ásia. E em Java, na Indonésia, eles fizeram sua última resistência. Os fósseis mais recentes de Homo erectus que conhecemos vieram de Java e têm cerca de 110 mil anos de idade. E o que é fascinante é que todos esses indivíduos parecem ter morrido ao mesmo tempo. Quase um século atrás, uma equipe de pesquisa na ilha encontrou um verdadeiro cemitério. Mais de uma dúzia de indivíduos, todos adultos, todos misturados e entrelaçados em um mesmo local. Sem evidências de doenças, ferimentos graves ou velhice avançada. Todos morreram juntos. O tipo de sedimento onde os fósseis foram encontrados sugere que uma enchente carregou os corpos até um ponto estreito de um rio, onde ficaram presos. Mas a hipótese mais recente aponta para um lahar vulcânico, fluxos de lama, rocha e água em alta temperatura que descem as encostas de vulcões depois de erupções. Sabemos que esses eventos modernos podem percorrer mais de 100 quilômetros e matar dezenas de milhares de pessoas. Se foi isso que matou os últimos Homo erectus de Java, então esses fósseis são uma das raríssimas evidências de uma extinção acontecendo em tempo real.
o último capítulo de uma espécie inteira, congelado na lama. Número 5. As hienas gigantes e o Homem de Pequim. Se você acha que hienas já são assustadoras, espera até descobrir o que elas eram lá atrás. A Pachyrhocutta brevirostris era uma hiena gigante extinta. Adultos podiam passar dos 150 quilos, rivalizando com leoas em tamanho. Mas diferente de um leão, a Pachyrhocutta tinha uma cabeça desproporcionalmente enorme, com marcas de inserção muscular profundas no crânio, que indicavam uma força de mordida absurda. O tipo de mandíbula que destroça um crânio de Homo erectus com centenas de milhares de anos, como se fosse nada. E isso nos leva ao Homem de Pequim. No sítio arqueológico de Zhoukoudian, na China, os restos de mais de 28 indivíduos foram encontrados em uma caverna. E cerca de 67% deles apresentavam marcas de mordida atribuídas à Pachyrhocutta. Não apenas marcas, ossos foram literalmente despedaçados e esmagados. As hienas queriam o tutano dentro dos ossos, a parte mais nutritiva. E, pelo estado dos esqueletos, tinham bastante sucesso. Por muito tempo, pensou-se que essa caverna tinha sido habitada por humanos que praticavam canibalismo ali dentro. Afinal, havia ferramentas de pedra no local. Mas análises mais detalhadas, incluindo de ossos de outros animais encontrados junto, mostraram que a caverna era, na verdade, uma toca de Pachyrhocutta. Os humanos visitavam o local em alguns períodos, o que explica as ferramentas, mas as hienas estavam no controle. Esse sítio é um lembrete de que o Homo erectus, mesmo sendo um caçador habilidoso, não estava no topo da cadeia alimentar em todos os lugares. Em Zhoukoudian, esse lugar pertencia às hienas. Número 4. O menino de Turkana e a infecção dental. Às vezes, a morte mais cruel não vem de um predador ou de um desastre natural. Às vezes, ela vem de um dente mal alinhado. O menino de Turkana, cujo nome científico é KNM-WT 1500, era outro Homo erectus. Viveu no Quênia entre 1,5 e 1,6 milhão de anos atrás. Morreu entre 8 e 9 anos de idade. Depois que seus dentes de leite caíram, os molares e premolares permanentes cresceram de forma irregular. Eles colidiram entre si, gerando pressão constante, que virou infecção. E a infecção nunca cicatrizou. Virou um abscesso crônico. Hoje, um abscesso dental é sério, mas tratável. Há 1,5 milhão de anos, era uma sentença de morte. O que provavelmente aconteceu é que a infecção se espalhou para o sangue, causando septicemia, o que chamamos de sepse, uma infecção generalizada que destrói o corpo por dentro. Pelo posicionamento dos ossos quando foi encontrado, acredita-se que ele tenha caído de bruços em uma área pantanosa, fraco demais para se levantar, e morrido ali, com o rosto voltado para baixo na água rasa. Depois da morte, uma manada de animais passou por cima do corpo, empurrando-o para dentro do solo lamacento, o que ajudou na fossilização. Depois, cinzas de uma erupção vulcânica cobriram parte do esqueleto, criando uma espécie de túmulo natural. Mas os infortúnios do menino de Turkana não param aí. Análises mais recentes descobriram que ele também sofria de uma hérnia de disco severa, tão grave que provavelmente seria incapacitante. O tipo de coisa que hoje é tratada com fisioterapia e, em casos graves, cirurgia. Naquela época, limitava completamente seus movimentos e o tornava incapaz de fugir de qualquer predador. Se a infecção dental não o matasse, a hérnia terminaria o trabalho. Número 3. O guerreiro de 430 mil anos com múltiplos traumas. Voltamos à caverna de Atapuerca, na Espanha. Aquela mesma onde encontramos a vítima de assassinato mais antiga. Mas dessa vez, com outro indivíduo e outra história. Entre os ossos encontrados no local, há um crânio jovem com sinais de trauma repetido. Múltiplas fraturas, diferentes momentos, diferentes direções. O que isso conta? Que esse indivíduo não morreu de um único evento violento. Ele sobreviveu a vários e continuou vivendo. Esse tipo de evidência é fascinante porque mostra algo inesperado.
Esses humanos arcaicos provavelmente cuidavam uns dos outros. Alguém com tantos traumas repetidos teria precisado de ajuda para sobreviver cada um deles, o que implica alguma forma de cuidado social. E ainda assim, no fim, a violência foi o que encerrou sua história. Os pesquisadores acreditam que ele morreu por um golpe final na cabeça, depois de uma vida inteira de conflitos. É difícil não pensar no quão familiar isso é. Número 2. O Neandertal com artrite. Os neandertais geralmente são retratados como brutos, mas o que os fósseis realmente mostram é algo bem diferente. Shanidar I, como é conhecido, era um neandertal que viveu no Iraque há cerca de 40 a 50 mil anos, e seu esqueleto conta uma história impressionante. Ele era cego de um olho, tinha o braço direito amputado ou inutilizado desde muito jovem, sofria de artrite grave, tinha fraturas antigas cicatrizadas em múltiplas partes do corpo e era surdo de pelo menos um ouvido. Em termos práticos, na pré-história, esse indivíduo não poderia ter sobrevivido sozinho. Cada uma dessas condições, isolada, tornava a vida extremamente difícil. Juntas, tornavam a sobrevivência independente quase impossível. O que isso quer dizer? Que o grupo cuidou dele, por anos, talvez por décadas. Um ser humano que não podia caçar, que não podia lutar, que dependia dos outros para se alimentar e se proteger, e ainda assim viveu até a meia-idade para os padrões da época. Sua morte, no final, foi provavelmente causada por um desabamento de rochas na caverna onde vivia. Rápido, ao menos. Mas o que fica é a imagem de uma comunidade que escolheu cuidar de alguém vulnerável, muito antes de qualquer noção moderna de saúde ou compaixão organizada. E chegamos ao número 1. A morte que, de todas as que eu pesquisei, foi a mais longa, mais dolorosa e mais solitária. Voltamos ao KMM-YAR-1808, nossa amiga com hipervitaminose A do Homo erectus. Mas agora vou te contar o que os pesquisadores concluíram sobre o que ela passou antes de morrer. A condição dela é crônica. Isso significa que ela não morreu rapidamente. Ela ficou doente por um longo período. As deformações nos ossos, especialmente nos membros, indicam um nível de dor constante que a maioria das pessoas hoje nunca vai experimentar. Cada movimento dos braços e das pernas teria sido agonizante. As articulações crescendo de forma anormal, o osso se remodelando de maneira errada em resposta à toxicidade. E fora a dor, fraqueza extrema, descamação da pele, queda de cabelo e dentes, dores de cabeça constantes. Ela acordava todo dia assim. Mas o que torna esse caso o número 1 não é apenas a dor. É o que o fóssil sugere indiretamente. Porque uma pessoa nesse estado, nessa época, não poderia sobreviver sozinha por muito tempo. O que implica, assim como no caso de Shanidar I, que alguém cuidou dela. Alguém carregou ela. Alguém trouxe comida até ela. E ainda assim, sem qualquer conhecimento de que era o fígado que estava causando tudo aquilo, ela continuou a piorar, dia após dia. Sem diagnóstico, sem tratamento, sem esperança de melhora. Apenas a dor, que aumentava lentamente. Até o fim. É a morte mais pré-histórica que existe. Não por causa de um predador gigante, não por causa de uma catástrofe natural, mas por causa da falta absoluta de conhecimento num mundo que não tinha como ajudá-la. E olhando para tudo isso, o que fica? A pré-história não era apenas um mundo de brutos, era um mundo de pessoas que sofriam, que eram cuidadas, que matavam umas às outras e que às vezes morriam por coisas tão pequenas quanto um dente mal posicionado ou vitamina demais no fígado que acabaram de comer. Esses fósseis não são apenas ossos, são histórias. E algumas dessas histórias são tão únicas que nunca mais vão se repetir, porque o mundo que as criou não existe mais. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, porque tem muito mais disso por vir.